Tempos difíceis, né? Vocês concordam que nós estamos vivendo tempos difíceis, ou alguém quer defender a teoria de que vivemos em tempos assim fáceis? Concordam? Lógico, é tudo muito relativo. Assim como na medicina ayurvédica se diz o que é remédio para um é veneno para outro, né? Então, para certas coisas, os tempos não estão tão difíceis. Quando você fala em vida material, hoje mesmo eu saí do Rio de Janeiro e, num sentido de muito pouco tempo, cheguei aqui, né? No passado, eu acho que era um pouco mais difícil chegar a Belém, né? Precisávamos, sei lá, de meses caminhando a cavalo, não sei como seria, né? Então, do ponto de vista material, a tecnologia tem facilitado muito, mas para qualquer pessoa que queira ingressar na vida espiritual, estou suando já, cheguei de Teresópolis e lá estava mais ou menos uns 9 graus, né? Aqui deve estar um pouquinho mais, né? Talvez uns 30, alguma coisa, né? Mas, como eu estava dizendo, quem decide praticar a vida espiritual, entrar seriamente na vida espiritual, na atualidade, encontra muita dificuldade. A atmosfera dessa era, que é chamada Era de Kali, é muito saturada de inveja, de competição, né? De desavenças, de luxúria, uma lista enorme de obstáculos. Então, nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, talvez vocês conheçam um pouco da história, ele veio para o Ocidente já com uma idade avançada, ele já tinha 70 anos, quando ele conseguiu finalmente cumprir com o pedido do seu mestre espiritual para poder traduzir essa literatura, para poder introduzir a prática do yoga devocional no Ocidente. Então, teve muita dificuldade. Finalmente, só com 70 anos, ele conseguiu uma carona no navio cargueiro e chegou primeiro nos Estados Unidos e começou a cantar o mantra Hare Krishna, começou a palestrar, e foi acontecendo, né? O movimento se espalhou. Então, nosso mestre, ele dizia que vida espiritual é uma declaração de guerra contra o que nós chamamos de Maya, que é a ilusão, né? Não a Maya externa, que a gente vai guerrear ou vai lutar com as coisas externas ou com alguém, do ponto de vista, sei lá, um combate, mas é uma guerra da gente com a gente mesmo. Os dois eus que estão ali dentro. Talvez vocês tenham já ouvido falar, vocês são dessa região, até mais do que eu, né? O índio que diz isso, que quando o índio nasce tem 2 lobos, né? Brigando dentro dele. Já ouviu isso, Chidá? Os índios dizem isso. Quando o índio nasce tem 2 lobos, o lobo divino e o lobo demoníaco. Aí perguntam para o cacique, qual é o lobo que vai ganhar a luta, né? E a resposta dele é muito assim, genial, muito sábia, aquele que você alimentar mais, né? Então a responsabilidade é nossa. Isso é muito parecido com a visão que a gente tem, né? O próprio Bhagavad Gita, que é o livro, ali fora nós temos a edição de Prabhupada, o Bhagavad Gita tem um capítulo, são 18 capítulos, assim, especialmente destinado a explicar essas 2 naturezas. Natureza daívica, que é a natureza divina, e a natureza assúrica, que é a natureza demoníaca.
Antes disso, que já deixou bem claro que todos nós, todo ser vivo, sem a menor exceção, originalmente é divino. Nós somos uma centelha da divindade suprema, assim como uma centelha em relação ao fogo. A centelha também tem calor, tem luz, lógico, a centelha tem tudo isso em potencial pequeno, mas tem, né? Porque é da mesma natureza do fogo. Só que à medida que a centelha vai se afastando do fogo, ela vai perdendo o calor, ela vai perdendo a luz, né? E ela pode até se extinguir. Mas lógico, se ela se reconectar ao fogo, ela readquire suas qualidades originais. Então todos nós somos uma centelha divina, somos, talvez você já tenha ouvido o termo Satchit Ananda, que são os 3 atributos da consciência. É dito que a alma individual, cada um de nós, cada ser vivo que habita um corpo, ele tem essas 3 qualidades. Ele é eterno, Sat, ele é Chit, consciência plena, e ele é Ananda, que significa bem-aventurança. Deus, evidentemente, como nesse exemplo, o fogo supremo, ele é Satchit Anandam. Ele é Satchit Anandam e nós somos Satchit Anandinhas, né? Assim, iguais a ele em qualidade, porém infinitesimais. Ele é o Paramatma, a alma infinita. Está em todo o átomo, está no coração de todos, acompanha toda a criação, está direta e indiretamente ligado a tudo, conhece o presente, passado, futuro, e ainda tem suas próprias atividades no mundo espiritual. Então ele é pleno de poder, né? E nós somos uma centelha dele, divinos, porém podemos nos distanciar dele a ponto de ficarmos cobertos, a tal ponto, por essa energia material, que as nossas qualidades divinas se perdem. E a gente então manifesta exatamente uma natureza pervertida, que foi o que eu disse no início, que essa era está sobrecarregada disso, né? Inveja, cobiça, luxúria, ansiedade, ira. Isso nada tem a ver com a centelha espiritual, com o verdadeiro eu. O verdadeiro eu não tem nada disso. O verdadeiro eu é puro. Mas ele pode ficar coberto, então manifestar essas más qualidades que são comparadas a poeiras que se acumularam na nossa consciência devido ao contato com esse ambiente, né, inauspicioso da atual era. Então, para nós recuperarmos as nossas qualidades originais e eliminarmos essas coberturas que na verdade são artificiais, isso é uma grande batalha, é uma grande luta. É uma luta interior, né? Como eu disse, é uma luta da gente com a gente mesmo, ou seja, é uma luta desse lobo divino, meu Deus, estou falando, desse lobo divino com o lobo demoníaco. O lobo divino é a centelha, e o lobo demoníaco é o ego material, pode se tornar demoníaco, não é necessariamente assim, né? Então, como foi dito, somos Satchitananda, somos eternos, somos plenos de conhecimento, de consciência e bem-aventurança. Eu costumo dizer, se a gente passasse aqui um papel com uma caneta e pedíssemos para que todos colocassem todos os desejos que vocês têm, né? Imagina, vamos passar aqui um papel e uma caneta e todo mundo vai anotar os desejos. Aparentemente iam aparecer centenas de desejos, né? Só Judara tem uns 10 mil desejos, né? A Judara. Mas se a gente fosse analisar mesmo esses desejos, nós iríamos ver que nós desejamos 3 coisas. Satchitananda. Só isso. Nós desejamos existir permanentemente, né? Sat, eternidade. Nós desejamos Chit, consciência plena. E nós desejamos Ananda, ser feliz. Essas 3 coisas já está bom. Tudo é apenas uma variação dessas 3 coisas. E o interessante é que nós já somos isso. Porém, esquecemos da nossa verdadeira natureza
E é até irônico, mas à medida que a gente busca isso fora de nós estamos nos distanciando daquilo que a gente está procurando, que é o que nós já somos, Sati Ananda. Então esse mergulho para dentro de nós, né, que pode ser traduzido como religião, pode ser traduzido como yoga, pode ser traduzido como diferentes métodos de meditação, é uma luta muito grande. E as escrituras dizem que para essa era a situação ficou ainda mais difícil, por conta dessa atmosfera sobrecarregada, desse bombardeio que os nossos sentidos recebem o tempo todo. Somos muito estimulados, né? Os sentidos estão sempre muito agitados e, consequentemente, trazem muitas informações também distorcidas para a mente, e a mente fica muito poluída. E a mente, ela é responsável por todos os nossos pensamentos, nossos sentimentos, os nossos desejos. E o Bhagavad Gita Krishna diz que a mente é uma ferramenta tão sutil, tão importante, que é o ponto central da vida espiritual. A mente é tão complexa que seria muito difícil, por exemplo, nós definirmos o que é a mente, né? Alguém arrisca? Todo mundo sabe que a mente existe, né? Todo mundo tem a mente, ela está ali buzinando o dia inteiro, né? Vai dizer o que ela é. Eu me lembro sempre, a primeira vez que eu visitei um templo Hare Krishna, logo que eu me tornei devoto, primeiro dia eu visitei o templo e recebi um cartãozinho que tinha o mantra Hare Krishna, o Mahamantra, vocês conhecem, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E um devoto me disse, eu comprei um rosário, aquela Japamala, vocês conhecem, né? Eu não sei se a turma aqui conhece, alguns, né? Japamala, essa tirada do Rafael, eu ia fazer piada, mas Rafael não tem graça quando é do tirada, né? É esse rosário de 108 contas, né? Japamala. Às vezes as pessoas entendem Japamala como um japonês chato, né? Japamala. Então, aí comprei um rosário desse e o devoto disse para mim, olha, você pega o cartãozinho que está escrito esse mantra, não pense em nada, fica só cantando e fixando a mente no som. Hare Krishna, Hare Rama. E até me lembro que o sentimento meu foi meio assim, fiquei meio frustrado, porque pensei que ele ia me dar uma fotinha de Krishna, tocando flauta, ia ficar olhando para Krishna, falando nada disso. É no som que você vai meditar. Se você meditar, se você fixar sua mente no som e parar de pensar nas outras coisas, você vai entrar em êxtase, você vai desfrutar de uma bem-aventurança, vai sentir um prazer espiritual, né? E eu falei, pô, isso mesmo que eu quero, então vamos lá. Comprei a japa, fui, na época, a primeira vez que eu fiz isso foi no Aterro do Flamengo. Não sei quem conhece o Rio de Janeiro. O Flamengo tem um parque muito legal, na beira da praia, até tem uma música do Gil, né? Na beira do aterro, né? Fui lá, peguei a Japamala e comecei a cantar. Fiquei assim, concentrado, tentando seguir estritamente as instruções, e eu tive uma experiência muito, assim, transcendental. Foi em 79 isso, né? Que eu até não tive depois, foi assim, uma amostra grátis ali que eu recebi da primeira vez, né? E eu entrei mesmo, eu senti que eu entrei num outro mundo, numa outra dimensão, como se estivesse entrando numa outra sintonia, quando você consegue, né, sintonizar, sei lá, um FM, sai daquelas ondas médias, aquela barulheira toda, e fiquei sentindo um prazer, uma beatitude interna muito interessante. E de repente a experiência se transformou de uma forma também interessante, porque eu estava ali ouvindo o mantra, feliz da vida, absorto, e a minha mente, como se ela tivesse se descolado da minha cabeça, ela saiu assim, e começou a me atacar, né? Como se fosse uma outra pessoa, como se não fosse eu, né? Como se fosse uma pessoa que queria que eu parasse de cantar e me fazendo propostas assim indecorosas e
que eu não posso nem repetir aqui numa palestra, você fala um monte de besteira, e eu, meu Deus, que experiência incrível, né? Porque uma coisa é nós entendermos que nós não somos o corpo, que o corpo é um veículo. Isso não é tão difícil de entender, né? É até fácil. Nosso próprio mestre espiritual, uma vez numa palestra, ele foi palestrar numa escola de, talvez de primeiro, de segundo grau, e ele, com um monte de criança, no máximo, sei lá, adolescente, pré-adolescente, ele falou, falar o quê? Aí ele perguntou para o público, quem é um menino, o aluno mais inteligente? Aí apontaram o menininho, que estava suspensório, o cabelinho todo, tinha toda uma descrição, óculos, né, de garrafa, assim, apontaram para ele, Prabhupada chamou, e o menino veio todo tímido, e Prabhupada perguntou, quem você é? Quem é você, né? Aí o menino ficou olhando para Prabhupada, olhou para assim, os colegas de classe, e ficou sem saber responder. Prabhupada falou, quem é você? Aí ele pensou, falou, não sei. Aí o Prabhupada falou assim, você é muito inteligente. Você, pelo menos admite, né? Que não sabe. Ele falou, vou te ajudar. Olha para a sua mão, né? Ele olhou. Você é a sua mão? Ele olhou e falou, não. Agora o pé. Você é seu pé? E começou a fazer essa brincadeira com o menino. Então o Prabhupada explicou que, né, a mão é sua, você não é a mão. O pé é seu, você é o proprietário do pé, mas você não é isso. Então, como eu estava dizendo, entender que nós não somos o corpo não parece tão difícil. Até a ciência moderna já comprovou isso. A ciência moderna afirma que de 7 em 7 anos, todas as células do nosso corpo são substituídas, né? Diariamente milhões de células nascem e outras milhões morrem. Então, sei lá, aquele corpinho de bebê que nós tínhamos não tem nada a ver com o atual corpo, e no futuro tem um corpo aguardando a gente, que a gente nem começou a criar ainda. Mas o eu permanece, né? O corpo vai mudando. Isso é até uma prova de reencarnação. De 7 em 7 anos já mudamos de corpo. Nessa vida já reencarnamos algumas vezes, né? A ciência moderna comprovou. Lógico, o eu é o mesmo, mas o corpo muda. Você imagina se alguém comete um crime, dá um tiro, mata uma pessoa, e a polícia procura o assassino, só consegue encontrá-lo 8 anos depois. Daí a pessoa não pode dar o argumento, olha, a ciência moderna já comprovou que o dedo que apertou o gatilho não é esse, porque as células já mudaram, é outro dedo. Tipo papo maluco, né? Tudo bem, é outro dedo, mas era você, usando outro dedo, por incrível que pareça. Né? Ou seja, o eu permanece, mas o corpo muda, isso a gente pode entender. Agora, entender que nós não somos a mente, não é mais difícil? Vocês não acham? Até porque a mente está lá 24 horas por dia, né? Falando, pensando, sentindo, desejando, e a gente não consegue parar com ela. Você pode ter muito esforço, tem até assim, métodos de você conseguir parar com a sua mente, mas é tanto esforço, depois de, sei lá, tanto esforço, por um segundo você para com a mente, e logo que você para, aí a mente fala, agora parou, né? Ou seja, não para nunca, né? Ela tem uma natureza assim muito ativa, assim como os sentidos. Por isso que o Bhagavad Gita diz que controlar a mente não significa, hipótese alguma, interromper as funções dela, mas sim fazer um bom uso das funções da mente, né? Assim como, por exemplo, o que significaria controlar um automóvel. Lógico, se uma pessoa está embriagada, se ela não sabe dirigir, é melhor trancar o carro na garagem e esconder a chave dessa pessoa. Mas se ele tirou a carteira, aqui em Belém fala carteira ou carta? Carteira, se ele tirou a carteira, se ele conhece as leis de trânsito, se ele é um bom motorista, ele pode fazer um ótimo uso da mente, né? Então, simplesmente parar de pensar, sentir e desejar é completamente artificial. Isso é para uma pessoa que está enlouquecida. Então é melhor trancar o carro na garagem e esconder a chave.
Então, o verdadeiro controle da mente é aprender a pensar, a sentir, especialmente a desejar, porque somos movidos pelos nossos desejos. Nossa vida vive em função dos desejos, né? Então, se nossos desejos forem puros, nossas atividades serão puras, e o contrário disso também. Por isso que Cristo também diz no Bhagavad Gita que a mente, ela pode tanto ser a nossa pior inimiga, quanto a nossa melhor amiga. Tá? Ninguém pode nos prejudicar tanto quanto a nossa própria mente, ninguém tem essa capacidade, nem mais do que ela. Da mesma forma, ninguém pode nos ajudar mais do que ela, quando ela está controlada. Então, a ideia da meditação, a ideia do yoga, é você trazer a mente como uma aliada no cumprimento da vida. Esses temas de yoga, meditação, são também muito complexos e até, às vezes, difíceis de se falar em termos objetivos, e eu gosto muito, para a gente tentar entender um pouco mais, de uma metáfora que existe no Bhagavad Gita, que é muito clara, que compara o nosso corpo a uma carruagem. Uma carruagem arrastada por 5 cavalos, né? São 5 sentidos: visão, tato, paladar, audição e olfato. Então, nesse exemplo, que os cavalos são os sentidos e o corpo é a carruagem, a mente é comparada às rédeas, está conectada aos sentidos. A inteligência, por sua vez, é comparada ao cocheiro dessa carruagem. E nós, a alma, não somos nada disso. Somos simplesmente um passageiro nessa carruagem. Então, yoga, meditação, significa o quê? Tirar a venda dos olhos do cocheiro, ele poder entender e ver o caminho com clareza e assumir as rédeas e alinhar os cavalos e fazer com que essa vida seja um retorno ao lar, né? Ao mundo espiritual, uma jornada agradável, né? Uma jornada prazerosa, e não uma luta constante para ficar freando ou satisfazendo os desejos praticamente ilimitados dos cavalos, dos sentidos e da mente. Também Krishna fala que tentar controlar a mente, tentar satisfazer a mente, ou melhor, tentar satisfazer a mente e achar que com isso a gente vai sentir alguma paz interior, né? É comparado a tentar apagar uma fogueira jogando combustível no fogo. O fogo só vai aumentar. Então, achar que minha mente deseja, eu vou satisfazer e aí eu fico tranquilo, significa isso. Você vai alimentar e cada vez ela vai exigir mais, né? Então, tem que haver mais do que simplesmente uma decisão de satisfazê-la, mas a inteligência por trás vai ter que discernir a vida espiritual, segundo o Bhagavad Gita, logo no início, são 18 capítulos, do capítulo 2, quando o discípulo direto de Krishna, o guerreiro Arjuna, decide aceitá-lo como mestre e pede orientações. A primeira coisa que Krishna diz para ele chama-se Sankhya. Sankhya significa discernimento. Primeira coisa, observar, né? Observar a situação. Esse mundo, segundo Krishna, e não é difícil entender isso, não passa de uma combinação de duas energias. A energia material, que ela é inferior porque ela não tem vida própria, a matéria é uma energia morta, né? E a energia espiritual, que é a alma que dá vida para a matéria, que dá sentido ao mundo. Tudo nesse mundo são essas duas energias, essa combinação. Inclusive nós mesmos. O corpo é material, o corpo é temporário, o corpo é energia de Deus, porém no sentido inferior, porque não tem vida própria. O que dá vida é a centelha, a consciência, que é essa alma espiritual, que é essa energia divina, que agora está numa condição incompatível à sua, presa, né, por esse corpo e limitada por todo esse engaiolamento assim corpóreo. E nessa condição fica muito difícil praticar a vida espiritual por conta própria.
Primeiro porque as Upanishads dizem que nossos sentidos são limitados, imperfeitos, nós temos a propensão a nos iludir, a propensão a enganar os outros, né? E a propensão a errar. Na verdade, os sentidos são limitados, nossa percepção é limitada. A tendência a se iludir. Todo mundo entende isso muito bem, né? E também a propensão a enganar os outros e a errar. Todo mundo erra, né? Menos o Manuel, sabia? Conhece a história, Chidana? Conhece a história do Manuel? O Manuel, a história é na Bíblia, tem na Bíblia. Quando quiseram apedrejar Maria Madalena, e aí Jesus impediu e falou, não. Quem nunca errou, quem nunca cometeu nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Aí o Manuel pegou uma pedra e jogou na Maria Madalena, acertou na testa dela. Aí Jesus falou, Manuel, você nunca errou? Ele disse, dessa distância não. Está na Bíblia, na sua eternidade. Te dá, me inspira, não tem jeito não. Quando faz cara séria, é pior ainda, né? O que eu estava falando mesmo? Voltando a condicionamento nosso, né? Então é muito difícil nessa era as práticas espirituais. Tem uma passagem para tentar até finalizar e falar um pouco agora sobre o processo fácil, né? Tem uma passagem nos Puranas, um diálogo que ocorreu há 5.000 anos, que é exatamente um momento muito importante, que é o momento do final da era anterior a esta era de Kali, e quando está mudando a era. Essa atual era, na sequência de eras, é a quarta era. Satya, Treta, Dwapara e finalmente Kali. Nós estamos na era de Kali, então no finalzinho da era de Dwapara, os grandes sábios que viviam no mundo se reuniram e se colocaram aos pés de um grande mestre espiritual chamado Suta Goswami. Eles perguntaram o que vai acontecer com a era de Kali, Purini, Puri Karmani, Shotavyani, Vibhaga, Shaha, Atarsado, Trayatsaram, Samudritya, e por aí vai. Entenderam? Essa parte é boa, né? Ou seja, tem muitos caminhos espirituais, tem muitos deveres, tem muitos métodos. E para se compreendê-los, é preciso de muito estudo. Temos que estudar, para poder extrair a essência, né? E eles disseram, na era de Kali, primeira coisa que acontece, a duração de vida diminui. Lógico, nos últimos anos até que não, nas últimas décadas, né? Ciência. Mas em relação à era anterior, mesmo se você ler a Bíblia, você vai ver que as pessoas viviam muito mais. E não só assim, a duração propriamente dita da vida diminui, mas a sensação de que a gente não tem tempo, ela é forte, né? Tempo virou um dos artigos de luxo mais raros, né? Ninguém tem tempo. É uma sensação, uma loucura acontece nessa era que ninguém consegue, né? Então é difícil encontrar tempo para a vida espiritual. E manda Matayo. Manda em sânscrito significa preguiça. Em português, manda também significa preguiça, né? A gente pega um Bhagavad Gita daquele, o nosso livrão, você mostra para uma pessoa, pô, que legal, né? Mas manda outro ler, porque vou levar um pequenininho ali, né? Então nessa era, a gente quer ler o primeiro capítulo de cada livro e olha lá, né? Assim, ninguém consegue se aprofundar. Manda preguiça. Isso manda Matayo facilmente desencaminhados, estavam dizendo. 5.000 anos. Primeira coisa, as pessoas não terão tempo. Elas serão preguiçosas. E qualquer um inventa um sisteminha novo, uma historinha nova e desencaminha muita gente. Eu me lembro, talvez vocês conheçam o professor Hermógenes, que é um professor de yoga famoso, né? Eu tive a oportunidade de dar um curso do Bhagavad Gita com ele, eu e ele, lá em Teresópolis.
E ele contou uma coisa muito engraçada, ele é muito engraçado. E ele contou que ele estava no Recife dando uma sequência de palestras e uma pessoa perguntou sobre um tipo de yoga que ele não conhecia, yoga eugenética. E ele, poxa, eu nunca ouvi falar, eu sou um pesquisador, onde é que você viu isso? Eu passo numa esquina, tem uma casa tal, está lá, inscrições abertas, yoga eugenética. Ele falou, você pode passar lá e pegar um folder, algum impresso lá, que tem curiosidade. Amanhã eu passo lá e pego e trago aqui na palestra, está tudo certo. Dito e feito, né? O rapaz passou lá naquela casa, parou o carro, tinha uma senhorinha varrendo na porta da casa e ele perguntou, escuta, tem algum panfleto, alguma informação sobre yoga eugenética? Aí a velhinha falou, a dona Eugênia acabou de sair. A dona Eugênia deu uma saidinha, né? Então isso era de Cali. Todo mundo quer inventar seu método. Ninguém quer ser um servo humilde de um outro mestre, de uma corrente. E simplesmente, como o nosso mestre espiritual dizia, né? Eu não trouxe nada de novo, eu não tenho nenhuma mensagem pessoal. Eu simplesmente estou repetindo aquilo que eu aprendi. E se eu tenho algum mérito, é que eu não estou alterando o conteúdo do conhecimento. O Prabhupada dizia, na figura, que ser um mestre espiritual não é tão difícil assim. Ele dizia, como ser um carteiro. O carteiro pega a carta, procura o destinatário e entrega. Ele não abre a carta, não altera a mensagem, né? Não põe a sua própria mensagem, não, ele entrega. Então, o conhecimento ele tem que ser transmitido assim. Não podemos alterar o conhecimento ou inventar algum método, até porque, já falamos, somos limitados, né? Erramos. Fora o Manuel, todo mundo erra, todo mundo se equivoca, né? Ninguém pode criar um método perfeito, né? Podemos até ser muito bem intencionados, mas isso não vai acontecer. Então, era de Kali é isso, Sumanda Matayo, facilmente desencaminhados e ri, upadrita. E acima de tudo, além da duração de vida curta, preguiça, facilmente desencaminhados, upadrita significa o karma emocional é o grande vilão mesmo dessa era, né? Não aquele karma físico, deu uma topada, sei lá onde, isso é besteira, mas as reações mentais, né? Porque o tempo todo a gente faz escolha, a gente sente, a gente deseja, ou a gente manda uma vibração para alguém, seja lá o que for, né? E tudo isso volta. Então o grande problema é o padrotara, a mente, assim, o emocional, muito complexo. Você fala, poxa, então nessa era de Kali, como vai ser para as pessoas praticarem realmente a vida espiritual, né? E a resposta é tudo, assim, 18 mil versos, que é o Srimad Bhagavatam, mas basicamente o que se explica é que Krishna viria, e ele veio há 5.000 anos, e ele resumiu todo o conhecimento que nós precisamos, toda a literatura védica, que é muito ampla, e o tempo não permitiria que nós estudássemos e tirássemos nossas próprias conclusões, e também nosso condicionamento não possibilitaria tirarmos condições perfeitas, né? Então Krishna veio e resumiu todo o conhecimento num único livro, que é o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, a canção de Bhagavan, do Senhor Supremo. Ele resumiu tudo, apresentou todo esse conhecimento, ainda assim de uma forma muito didática, porque ele veio com seu discípulo Arjuna, que representou o nosso papel, todas as dúvidas e dificuldades, fez todas as perguntas relevantes. Que já diz no capítulo 4 do Bhagavad Gita, 3 coisas para entendermos a verdade. Paripatena, Pariprajnana, Sevaya. Temos que nos aproximar de alguém que tem a verdade, temos que fazer perguntas filosóficas relevantes e temos que colocar em prática. Mas nessa era, a gente nem é capaz de se aproximar e nem de elaborar perguntas. Então o Krishna falou, Arjuna, desce comigo lá e você já faz as perguntas para eles, porque eles não sabem fazer. Então Arjuna já veio, já fez as perguntas, já fez, então está tudo ali.
Pergunta, resposta, ele representa a nossa posição, essa batalha que eu disse no início, interior, né? Ele, assim, como guerreiro, e eu muito, assim, a coisa mais interessante do Bhagavad Gita, que agora eu respondi uma pergunta numa palestra, naquele momento, no contexto da pergunta, que era o seguinte: o que você diria que é a essência do Bhagavad Gita? Então, naquele contexto, eu respondi o seguinte: para mim, Arjuna, antes de ouvir o Bhagavad Gita, era um guerreiro, e depois de ele ouvir o Bhagavad Gita, ele continuou sendo um guerreiro. Ou seja, a essência é que você não vai externamente mudar nada, você vai simplesmente espiritualizar aquilo que você já é. Não há necessidade de grandes mudanças, né? Era um guerreiro, só que eles estão agora um guerreiro espiritual. Então todo mundo aqui está numa posição. Alguns são casados, alguns são solteiros, outros trabalham numa empresa, outros estudam, tem um determinado ambiente. Não importa, todo mundo aqui pode se manter na mesma posição e introduzir valores espirituais, estudar as escrituras, né? E receber uma orientação espiritual e espiritualizar 100% da sua vida sem grandes mudanças, né? O Bhagavad Gita nos dá essa capacidade. Tanto é que no início do Bhagavad Gita, Arjuna, no capítulo 2, se sentiu a pior pessoa do mundo. Para quem já leu o capítulo 1, aliás, no final do capítulo 1 e início do capítulo 2, ele só previa assim, com algo. Eu vou lutar, eu vou matar, eu vou destruir famílias, as crianças vão ficar abandonadas, e uma lista de coisas horríveis, e ele totalmente desesperado, largou arco e flecha, quis ir embora, e sofreu, chorou, tremeu, fez de tudo errado. Depois ele se rende, e Krishna começa a mostrar para ele que existe uma outra forma de olhar as coisas, que não é uma forma material. Ele começa a mostrar, né, uma nova, ou melhor, ele ressignifica a vida de Arjuna. E depois de ouvir de um papinho com Arjuna, de Krishna com Arjuna, no final, Arjuna entendeu que ele era a pessoa mais afortunada do universo, que Deus estava ali do seu lado, que ele podia ser instrumento divino, assim, em prol da reestruturação do Dharma, da vida espiritual, e nada mudou, só mudou o olhar dele, maneira de enxergar as coisas, né? Então o Bhagavad Gita tem essa capacidade. Não existe um método de meditação, de yoga, simplesmente técnico, que nos leve até, assim, nos eleve muito. Não, pode nos ajudar um pouquinho, mas aquilo que vai fazer a diferença é mudar a nossa visão, a nossa consciência. Para isso, nós precisamos de conhecimento espiritual. Nada é mais sublime, nada é mais puro, segundo o Bhagavad Gita, nada é mais importante. E a gente volta ao exemplo da metáfora da carruagem. Os cavalos estão soltos, os sentidos, né? A rédea está largada e a carruagem está desgovernada e o cocheiro está com uma venda nos olhos. A primeira coisa a fazer é tirar a venda dos olhos do cocheiro. Primeira coisa, em termos práticos, para que ele assuma as rédeas e alinhe os cavalos e conduza a sua vida no caminho certo. Então isso é Bhagavad Gita, isso é yoga, isso é meditação. E aparentemente isso é difícil para essa era. Aí, por isso que se recomenda que nessa era, todos os processos de yoga, de meditação, tudo que é recomendado nas escrituras, tudo isso converge num método que é muito sublime e muito fácil, que é o cantar do nome de Deus. Ninguém precisa ser um grande erudito, um grande renunciado e ter um poder de concentração absurda. Ninguém precisa de nada disso. Todo mundo pode simplesmente cantar, concentrar a mente no som espiritual, na vibração espiritual e alcançar um resultado muito rápido. Porque, em última análise, todo caminho espiritual, por mais complexo que seja, ele tem que nos conectar com Deus. Agora, apesar de você aceitar um caminho complexo, pode ser que você no meio do caminho se perca e nem faça essa conexão. Agora, o cantar começa desse ponto. Você já começa fazendo a conexão agora, nesse instante, se você começar a cantar. Até porque o nome de Deus não é diferente dele. Essa é a grande informação
das Escrituras, é a natureza absoluta. Não é como, por exemplo, a água. Se a gente tem sede, né? Não adianta ficar cantando haré água, haré, que a sede só vai aumentar. Porque a palavra água... Pois é. Você vai até lembrar da água, vai lembrar do sabor, mas não vai matar a sua sede, né? Porque é diferente. O nome é água do líquido água, mas espiritualmente falando não há a menor diferença. Se você cantar lá, Jeová, Krishna, Govinda, não importa, Deus tem infinitos nomes. Não é Namakara, o Barudá, Ninjasara, o Shakti. Toda a potência está no seu santo nome nessa era, o processo que funciona, que combina com a atmosfera e com a nossa condição, se chama Sankirtana, o canto congregacional, né? O ouvir e o cantar. Isso você vai fazendo contato com Deus, esse som espiritual, ele entra em todos os poros, e ele vai removendo aquelas poeiras acumuladas que foram ditas, né? É muito importante isso. Não tem nenhum elemento, o elemento luz, ou sei lá, qualquer outro elemento que você imaginar, nenhum é tão poderoso como o som. O som é muito poderoso, ele mexe com a consciência. Né? Nada contra Dolores Duran, por exemplo. Mas tem uma música dela que diz: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Se você ficar ouvindo esse mantra todo dia, acordar às 4 da manhã, né? Pegar jato e ficar cantando, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama, enfim, você vai enlouquecer, vai se destruir, né? Da mesma forma, se você acordar e cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, algo vai acontecer também. O som vai despertar o ser espiritual que está lá adormecido, que está lá esquecido, né? É um alimento. Imagine, esse mundo tudo é material, menos a alma. E de repente aparece uma outra coisa espiritual, o Santo Nome de Cristo. Aí ela entra em contato com o Santo Nome de Cristo, acontece uma química espiritual, explosão. Algo acontece. Depois de muitas vidas, ela, entrou em contato de novo com o elemento espiritual como ela. Isso potencializa a sua natureza. E é muito simples, né? Qualquer um pode praticar, qualquer um pode cantar. Kali Yuga Dharma Krishnama Sankirtana. Nesses tempos difíceis, a era de Kali, a era das doenças, a era dos mal entendidos, né? O processo é o canto do nome de Deus. Iti Shoda Shakana Kalikama Shanashana. Iti Shoda Shakana. Essas 16 palavras, que o Mahamanta são 16 palavras, de novo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare. Iti Shoda Shakana. Essas 16 palavras são especialmente destinadas a neutralizar Kali Kalmasha, a influência de Kali. A influência de Kali é muito forte. Intoxicação, promiscuidade, consumo de carne, jogos de azar, tudo isso é muito difícil você se livrar disso. Na verdade, é impossível nos livrarmos disso sozinhos. Mas o Mahamantra nos dá força. Se for bem praticado, se houver sinceridade e a pessoa se dedicar, ela encontra forças para deixar esses maus hábitos. Até porque, na verdade, eu sempre digo que ninguém deixa os maus hábitos, né? São os maus hábitos que nos deixam. Quando a gente substitui a nossa vida ou preenche a nossa consciência, o nosso tempo com coisas superiores. Não tem mais espaço para eles. Então, a Mahamanta tem essa função. Muito obrigado. Nós vamos cantar um pouquinho. Jai Radha
última, vão participar também, especialmente o pessoal que está vindo a primeira vez, que eu estou de olho, muita gente que não está cantando ainda. Tem uma melodia muito fácil, tá? Aliás, uma letra é muito fácil. Aí repitam comigo, que é para vocês aprenderem. São duas palavrinhas praticamente. Gopala. 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 Devakinandana. Devakinandana. Gopala. Gopala. Bom, Gopala é o nome de Krishna. É um vaquininho, um pastorzinho, né? Então a tradução seria mais ou menos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mais ou menos. Eu vou entrar bem aqui. Gopala
Hare